Lucas capítulo 8, versículo 18. Que diz assim: Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vamos, toda a igreja ler esse versículo junto? É muito importante os ensinamentos do Senhor. Então vamos aí, 1, 2, 3. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Te adoramos, te agradecemos. Pedimos ao Senhor que fala no nosso coração, segundo a Tua vontade, nessa noite. A Tua igreja quer ouvir a voz do Senhor por intermédio do Teu Espírito Santo, usando aqui o Teu Filho, que o Senhor separou para esta noite, está entregando este recado aqui. Muito obrigado, Senhor. Usa-nos e prepara os nossos corações para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar. Ainda adolescente, Jesus começa o seu ministério de ensino. Já no templo, já ensinava os mestres da lei. No templo, sentado ali no templo, eles admiravam os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda criança, ainda jovem, começando a sua vida, mas ele tinha que seguir aquele protocolo, tinha que seguir aquelas primícias para que todos dali para frente tivessem um rótulo que seria já decretado por ele como o mestre dos ensinos para a salvação. Ele começa com os mestres da lei, aqueles homens que tinham obrigação de saber muito, mas agora Jesus já, como adolescente, sentava ali no templo e começava a ensinar. Uma ocasião, os pais de Jesus, os pais adotivos e a mãe biológica, estavam ali com ele no templo, na festa, foram para a festa, e quando saíram já um dia de viagem, procuraram Jesus no caminho, não encontraram no meio da multidão, e voltaram correndo para procurar Jesus, saber onde ele tinha ficado. Perdemos o menino. Quando eles entram no templo, Jesus está sentadinho ali, ensinando os doutores da lei. E ele diz: filho, nós estávamos preocupados contigo, e viemos correndo para te procurar. Ele diz: por que me procureis? Não sabeis que eu estou tratando dos negócios do meu Pai? Então Deus enviou Jesus para a terra, a palavra dele para a terra, nasceu de mulher, se fez carne para implantar o Evangelho, esse Evangelho que nos faz bem. É como a irmã Daniele disse, que às vezes vem quebrado de casa, quando passa ali pelas portas, que começa a dar glória ao Senhor, de repente as coisas mudam. Sabe por quê? Porque esse Evangelho, ele é forte, esse Evangelho é transformador. Foi esse Evangelho que aquele menino estava ali no templo pregando, e disse, ensinando os doutores da lei, e disse para os seus pais adotivos, disse: olha, eu estou aqui, não se preocupes comigo, porque eu estou tratando dos negócios do meu Pai. Quantas das vezes você sai na rua preocupado em tratar dos negócios do seu Pai Celestial? Ele com as primícias dos ensinos, e depois quando ele foi morto, ressuscitou, antes de sair, ele passou essa responsabilidade para nós. Ele levou o povo ali para o Monte das Oliveiras, ali antes de subir, ele disse: ide por todo o mundo, ensinando todas essas coisas que eu vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, que maravilha! Ele passou essa responsabilidade para nós. E os discípulos ainda aflitos, olhando
quando a nuvem estava levando, de repente que os seus olhos não conseguiam enxergar mais, ele sobre as nuvens indo para o céu. Quando olha para o lado, vê dois varões e diz o que olha. Desse mesmo jeito que o viu subir, ele voltará. Essa é a nossa alegria. É a alegria da igreja de estar sentados aqui, adorando a Ele, porque nós temos essa promessa, temos essa certeza que Ele foi e voltará. Em João capítulo 14, quando os discípulos estavam turbados, e Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, da sua ida para o Pai, e que voltaria, eles estavam tudo preocupados. Jesus estava falando que os homens ali cruéis iam pegar ele, ia levar, crucificar, iam matar, mas eles não se preocupassem que no terceiro dia ele ressuscitaria, e os discípulos ficaram aflitos. Ele olha para eles e diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, mas voltarei outra vez para vos buscar, e aonde eu estiver, estará vós. Quem quer ir? Então vamos fazer um coro. Ele disse: eu vou preparar lugar, e voltarei para vos buscar, e onde eu estiver, estará vós. Amém. Nós estaremos lá com Ele, na glória, nas mansões celestiais. Ele foi para lá preparar isso para nós. Ele subiu e deu a sua palavra: eu vou preparar o lugar. E nós temos aí mais de 2000 anos que Jesus subiu e preparando esse lugar para nós. Esse lugar é maravilhoso. A Bíblia registra em Apocalipse que é uma cidade de ouro, as suas praças de ouro, as ruas de cristal, os muros de prata. Nós temos um mestre que tem preparado algo importante para a sua igreja, mas a igreja precisa valorizar, a igreja precisa acreditar, a igreja precisa esperar a todo momento, a igreja precisa estar atenta, porque na hora que ele vir nas nuvens, a trombeta soará e chamará o nome de cada um. Se não estiver escrito no livro da vida, se não estiver lá escrito no livro da vida, não ouvirá. Aleluia. E aqui ele nos deixa esse recado nesse versículo. A parte B: a qualquer que tiver até o para receber, qualquer que tiver lhe será dado, e ao qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Olha o que ele está nos ensinando com isso. Jesus ensinou de várias maneiras. Ele começa o seu ministério, quando ele sai dali, já com 30 anos de idade, vai para João Batista, ali no Rio Jordão, e diz: eu vim para você me batizar, eu te batizar, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eles: deixa isso por enquanto, deixa cumprir toda a justiça. Aí João Batista batiza ele, e João Batista ouviu a voz dizendo: aquele que você vê, a pomba voando e repousar sobre esse é o meu filho amado. Quando Jesus é mergulhado por João Batista nas águas, mergulha ele e tira Jesus das águas. Veja o mistério. Às vezes tem pessoas que não querem se batizar, não é? Mas Jesus não deixou como as primícias ele, como primícia de tudo, dando exemplo para nós. João Batista mergulha ele das águas. Não é aquele negócio de pegar um canequinho e botar um pouquinho de água na cabeça do bebê, não. O bebê não tem consciência do batismo. O batismo você tem que dizer assim: nós chamamos aqui na frente para dar testemunho de batismo. Aí vem aqui você, fala para a igreja: igreja, eu desejo me batizar. A igreja aprova, a igreja amém, tá? Desejou do coração.
Não é aquela criancinha que recém-nascida, que pega ela pelas perninhas, pelo corpinho, e vai lá naquela vasilha, e pega um canequinho d'água, chega lá na cabeça da criança, e coloca, e diz que batizou. Não, não é assim o batismo, é sobre imersão, é mergulhar lá no fundo, cabeça, corpo, e tudo, e é lavada a alma, e os pecados é tirado, e todos os pecados serão perdoados, e nasce uma nova criatura. E Jesus colocou isso como exemplo, ele mesmo se batizando. Quando ele saiu das águas, o Espírito veio sobre ele, e João Batista viu com os olhos. Aí o Espírito pega Jesus e leva para o monte da tentação. Jesus fica lá 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Vamos acompanhando os exemplos, os ensinamentos de Jesus. O que ele passou, o que ele fez, para tomarmos exemplos para nossas vidas e nós fazermos uma reflexão. Será que eu estou sendo um exemplo diante do Senhor? Será que eu estou sendo um modelo, como Jesus ensinou, quando ele veio, quando ele aqui passou, quando ele começou o seu ministério, quando ele entrou no ministério dele por 3 anos? Nós estamos fazendo como ele fez? Dá para fazer uma reflexão nessa noite. Aí ele sobe para o monte da tentação, fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Aí depois dos 40 dias e 40 noites, a Bíblia registra que Jesus teve fome. Aí Jesus disse: eu vou te dar mais para vocês, igreja, mais um exemplo do que é a vida para herdar o reino. Aí quando ele sentiu fome, a primeira coisa, já tinha terminado ali o jejum, ele poderia entrar no jejum ali naquele momento. Imediatamente aparece Satanás para tentar ele na parte mais fraca que ele estava naquele momento. Aí Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Será que ele falou isso em vão? Será que Satanás falou isso para Jesus em vão? Não, ele usou a parte fraca de Jesus naquele momento, que era a fome. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, ali jejuando, orando e glorificando ao Pai que estava no céu, que ele era a palavra, é a palavra, mas estava 100% Deus e 100% homem naquele momento. Jesus olha para ele e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas das vezes Satanás usa as artimanhas dele, e vem diante do servo do Senhor, diante de você, diante de mim, diante de qualquer um, que somos tentados todos os dias, somos provados todos os dias. Algumas das vezes nós cedemos, caímos, outras das vezes nós resistimos, estamos atentos e dizemos para ele não, estamos vigiando. É necessário que nós estejamos todos os dias, todos os momentos em vigilância, porque é necessário, porque a tentação não cessa. Ele oferece naquela parte fraca nossa naquele momento. Quantas pessoas que são ambiciosos demais por dinheiro. Tem gente que é membro daqui da igreja, trabalha por conta própria, poderia hoje estar aqui nesse horário na igreja, mas não está trabalhando. Será que a necessidade é tanta? Às vezes temos dívida, né? Mas a palavra do Senhor diz, outro ensino de Jesus, por causa da ansiedade daquele povo ali em Israel, Jesus disse para eles: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viu? Às vezes, a parte fraca do homem é o dinheiro, é a ganância. Quer mais, nada está bom, quero mais. Aí Satanás vai dando corda para ele. Eu conheci um pastor que na época, eu era novo crente, começando.
a minha família na igreja, não perdi um culto na igreja. Eu já falei aqui, escola dominical, estudo, tudo, nós estávamos, novo convertido, e nós estávamos na igreja, numa palestra de família, um pastor de lá do Rio Grande do Sul, estava dando uma palestra, e ele contou para mim depois, não contou lá no culto, depois ele falando, nós conversando, ele contou para mim, que ele já dava esse estudo, há muitos anos atrás, antes desse dia que estava dando o estudo, já dava tempos de estudo, e ele orando o Senhor, que ele ia na gráfica, fazia apostila, chegava nas igrejas e vendia as apostilas, dava os estudos, aí o pastor mais recolhia uma oferta para ele sustentar a família e pagar a gráfica daquelas apostilas. E a coisinha que sobrava era o sustento dele. Ele orando a Deus, o Senhor falou assim para ele, falou: olha, meu servo, eu vou transformar a sua vida, abre qualquer tipo de negócio, e eu vou te abençoar. E vou te dar recurso para você fazer a minha obra. Quando você tiver os recursos, eu vou te avisar a hora certa, você para tudo, vende tudo e vai fazer a minha obra, você não vai precisar pedir mais nada a ninguém. Ele assim fez, falou com a esposa dele, esposa nova, ele também. Aí ele falou: o que é que nós vamos abrir? Que negócio? Deus mandou abrir qualquer negócio. Vamos abrir uma casa de material de soldador. Abriu para vender vender aquele material de soldador. Uma coisa assim, logo que veio na cabeça dele, foi lá abrir uma lojinha pequenininha. Com poucos tempos ele estava com mais de 4 lojas, não demorou muito. Com alguns tempos mais, antes de um ano, ele já tinha um carro para ele e um carro para a esposa, carro novo. Aí já tinha comprado a casa dele, que morava de aluguel. As coisas foi assim, ó, subiu. Aí ele já tinha 4 lojas, já tinha bens, tinha muito dinheiro já no banco. Aquilo vendia, parece que ele vendia um eletrodo, parece que transformava em 1000 eletrodos. Vendia R$100, transformava em 1 milhão. Era uma coisa incrível que ele disse que acontecia. Aí Deus, 3 anos depois, Deus apareceu para ele. Deus apareceu, mandou um vaso para falar com ele, usou o vaso e disse para ele: olha, meu servo, chegou a hora, vende tudo, chegou a hora de fazer a minha obra. Aí ele, quando o vaso terminou, que estava sendo usado por Deus, ele falou: Senhor, orou: Senhor, me dá mais um ano só. Veja aí o olho grande. Veja o olho grande. Senhor, me dá mais um ano só. Aí ficou aquele ano trabalhando, Deus não falou mais nada. Trabalhou aquele ano inteiro. Quando chegou aquele ano, passou aquele ano, Deus manda o vaso lá de novo e diz para ele: meu servo, eu te dei mais um ano, agora vai fazer a minha obra. Vende tudo e vai fazer a minha obra. Ele: Senhor, me dá mais um ano. A ganância. Não tinha nada, daí a pouco tem um monte de coisa, carro novo, casa, dinheiro no banco, queria mais. O homem às vezes não se contenta com as coisas que tem. Não se preocupa em estar examinando as escrituras. Às vezes não nos preocupamos em estar de madrugada de joelho no chão, clamando, pedindo misericórdia a Ele. Mas nos preocupamos às vezes com as coisas materiais que são passageiras. É como a flor, que hoje ela está com perfume, exalando perfume, daqui a pouco está murcha, caída no chão. Aí, mais um ano, Senhor. Olha, já tinha, Deus mandou ele parar com 3 anos, já pediu um ano, já era 4 anos. Pediu mais um ano, Deus ficou quieto. Aí ele passou aquele ano, fez 5 anos, trabalhando, e Deus não mandou mais o vaso lá. Deus falou: não vou mandar mais, que ele vai me pedir mais um mês, vai pedir mais 2, mais 3. Deus deixou para lá. Sabe o que Deus fez? Deus não tirou as coisas dele, não. Deus colocou uma enfermidade nele. Mas uma enfermidade que os médicos não descobriam o que era. Ele não tinha fome, ele perdeu a fome. Ele começou a esmagrecer, começou a ficar magrinho, começou a perder as forças, e internaram ele, e foi gastando todo o dinheiro que tinha ganho, todo o dinheiro que tinha no banco foi gastando com os hospitais. Aí quando não tinha mais dinheiro no banco, vendeu os carros,
para pagar o hospital. E os médicos, seu marido não tem nada, mas ele está assim, desse jeito. E foi emagrecendo, foi ficando a pele e o osso. A pele ficou em cima do osso, não tinha mais carne. Seus olhos estavam aquela coisa horrível, parecendo uma caveira. E ele lá, com os dentes de fora, e naquele aparelho para manter o coração batendo. E Deus, eu vou te mostrar quem eu sou. Com a mão que eu abençoo, com a mesma mão eu posso punir. Com a mão que eu abro a ferida, com a mesma mão eu posso fechar. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele estava no hospital, a vender o carro, vendeu a casa, não tinha mais dinheiro. Quando não tinha mais nada para pagar o hospital, os médicos chamou a esposa dele lá e disse ele lá, aquela caveira lá, sem falar, de boca meio aberta, com os dentes para fora, o olho para fora, aquele olho grandão esbugalado para fora. Os médicos, só olha o estado do seu marido, só o que segura ele aí é o aparelho que está fazendo o coração dele bater. Você não tem mais dinheiro para pagar o hospital, a dívida já está alta. Permita-nos desligar o aparelho e ele vai morrer e vai acabar tudo. A mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar e ele está ali. Ele disse que não falava, mas ouvia. Deus deixou ele ouvindo tudo. Aí de repente entra uma irmãzinha magrinha e clama em profecia, diz: olha aí, meu servo, a tua cova está aberta. Tu quer ir para a cova ou quer ir fazer a minha obra? Porque eu te dei tudo para tu fazer a minha obra, sem necessitar de nada. Mas tu cresceu o olho mais e mais. Agora tu pode escolher que a tua cova está aberta. Ou vai fazer a minha obra ou vai para a cova. Ele disse que não podia falar nem responder, mas só em pensamento falou: quero fazer a tua obra. Só em pensamento, que ele estava ouvindo, mas a consciência estava, porque o coração estava batendo. Ele no pensamento disse: fazer a tua obra, Senhor. Já que escolheu fazer a minha obra agora, eu vou te tirar de cima do leito. Mas agora vai fazer sem nada. Vai ter que pedir, vai ter que passar necessidade, porque tu rejeitou aquilo que eu te dei. Rabachuri, nanagachou, ranai. Oh, glória! Nós servimos um Deus que Ele morreu lá na cruz, enviou o Filho dEle, morreu lá na cruz, para dar esse direito de nós estarmos aqui hoje. Nós podemos dizer: eu sou herdeiro das coisas celestiais. Eu sou filho adotivo que é lá registrado em cartório lá na justiça. Quando você vai lá e pega no orfanato e registra como filho, tem o mesmo direito que o outro filho, não tem? Nós somos filhos adotivos para Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros das heranças, das mansões celestiais. Aí ele contando o quê? Houve um rebuliço naquele hospital, que a partir daquele momento, depois que Deus decretou isso, ele chegou a engordar 1 quilo por dia. Os médicos se assustavam. Ele engordava 1 quilo por dia, os médicos: não é possível medir. Pesava ele todos os dias, estava lá colocando na balança, quando chegava no outro dia que pesava, engordou 1 quilo. Não é possível, essas coisas não acontecem. Mas é Deus que faz isso. Com pouco tempo ele estava saindo de lá, recebendo alta do hospital. Ele estava dando ali estudo naquela igreja onde nós congregávamos, aceitamos Jesus. Mas eu mesmo comprei uma apostila e paguei 2. Vou te abençoar. Quantas das vezes ele saía dali para dar estudo em outra igreja, eu colocava ele no meu carro e levava. Ele dizia: eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Não tem problema não, pastor, eu vou te levar. Eu vou te levar onde você quiser, aí eu vou te levar. Ele não tinha dinheiro, com aquelas postilas que vendia, não tinha dinheiro para pagar um hotel para ficar, para vir dar estudo. Tinha que ficar na casa de algum irmão que recebia ele. Para comer, tinha que comer na casa dos irmãos, ou alguém levar ele no restaurante, ou fazer isso, porque o dinheiro que ele recebia
só era a conta de pagar as postilas e sobrar um pouquinho para mandar para a esposa e os filhos em casa. Veja o Deus que nós servimos. Jesus, quando ele desceu do monte, depois da tentação, ele desce e entra na cidade dizendo: arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele começa ali já a pregar o Evangelho. Ele chega ali, naquele monte das oliveiras, e começa ali a ensinar os discípulos. Ele sobe ali, naquele monte, começa um monte do sermão, e começa a dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado, e começa ali a dar ensinamento. Ele começa agora, nesse texto aqui também falando, ali para o povo ali, que estava sendo arrogante, aquele povo de Israel, achava que era muito importante. Mas ele disse: olha, vocês têm uma coisinha de nada, isso que vocês têm de ensinamento aí como doutor da lei, mas até o que vocês têm será tirado. Mas aquele que tem, mas se comporta diferente de vocês, será mais dado. Aí será dado. A igreja, ela é completa de tudo. Nós temos na igreja pregador da palavra, temos homens que é doutores na palavra que ensina, nós temos irmãos e irmãs que são profetas, outros têm visão, outros põem a mão sobre as pessoas, têm um dom de cura, vai lá, põe as mãos, a pessoa está doente e é curado. Outras pessoas têm um dom de louvar, como as irmãs aqui em cima orando, louvando, a Daniele também louvando, os jovens louvando, as crianças fazendo aquela maravilha, entregando a sua parte, o seu ministério. Cada um de nós, Deus deu um ministério para nós executar. Nós não temos que ficar de braço cruzado, olhando para o mundo, esperando que caia as bênçãos do céu, sem a gente querer fazer nada para o Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele é amor, mas fogo consumidor. Eu tenho casa bonita, tenho um carro novo, tenho empregado para abrir a porta para me entrar no carro, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Mas ele diz lá em Malaquias capítulo 4, ele diz que este mundo vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Se não pegar o seu passaporte para as mansões celestiais. Enquanto os homens preparam nave, preparam aparelho para voar para Marte, para a Lua, para preparar lugar, terrenos lá para morar, se der tudo errado aqui, ou às vezes fazem a cidade debaixo da terra com concreto, que nem uma bomba atômica resolve a furar aquilo, nem um foguete fura. Mas o Senhor disse: se você subir até lá a lua, as estrelas, eu te tirarei de lá. Se tu entrar sobre a rocha das pedras, eu sei onde você está. Mas se você ir ao fundo do mar, eu ordenarei a serpente para te morder. Viu? Que nós não temos lugar para a gente ficar, a não ser os braços do Senhor. Não tem lugar seguro para o ser humano, a não ser estar servindo esse Deus que nós servimos. Existe muita ilusão. Eu gosto de farra, eu gosto do meu chopp, da minha cerveja. Não vou deixar de estar fazendo isso para estar na igreja com aquele monte de Bíblia, aquele monte de crente, aquele monte de trouxas. Não é assim que eles falam aí? Às vezes a gente passa de manhã cedo. Uma vez eu passei ali de manhã cedo, ali na beira da linha, perto de um bar que tem ali na beira da linha. Falei com a minha esposa, eu passei com o meu filho. Estava passando ali, mostrei a ela o local. Tinha duas mulheres de presença. Era 5 e pouca da manhã, 5 e meia da manhã. As mulheres estavam bêbadas, trançadas numa briga, puxando um cabelo do outro, já quase despida, que um arrancava a roupa da outra, brigando de tanta bebida, de tanta cachaça e espírito imundo. Viu a diferença? A diferença que faz a transformação através do Evangelho de Cristo. É essa transformação que nós temos em nós.
é essa. Eu levei a minha esposa essa semana lá em Petrópolis para fazer o exame, teve que internar, que o exame tinha que internar e ficar o dia inteiro lá, tomando os remédios e fazer o exame mais tarde. Aí veio a enfermeira atender a gente, atender ela, e eu ali, depois eu falei assim para ela, quando ela ia saindo, eu falei, a senhora é serva do Senhor, né? Ela falou, ela está desviada. Eu falei, mas não saiu o brilho do seu rosto ainda. Não saiu, volta logo, corre para a igreja, que não perdeu o brilho do Espírito Santo ainda. É diferente. É diferente. Mas quando perde o brilho, o rosto fica transformado. Eu estava mostrando uma foto para o meu filho de uma pessoa que está assim, aquele crente Raimundo, sabe? Você sabe o que é crente Raimundo? Quem sabe aí o que é crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Essa crente, ela está assim, afastada da igreja. Mas eu estava mostrando a foto assim dessa pessoa, aquele rosto assim, transformado para a negativa. Eu quase chorei. Eu quase chorei. Na minha mente estava aquele rosto lindo, aquele rosto que brilhava. Quando vi aquela pessoa, eu vi aquele rosto brilhando da operação do Espírito Santo. Agora eu estava olhando aquela foto com aquele rosto oprimido. O coração doeu. A minha alma sofreu naquele momento. Então, igreja, quando está recebendo uma palavra dura, quando a igreja está recebendo uma palavra que machuca, não sai triste não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está alertando, dizendo, meus filhos, minhas filhas, Jesus já está voltando, Jesus já está se preparando, Ele já está só aguardando a ordem do Pai para levantar e vir nas nuvens, para mandar o anjo tocar a trombeta, e vocês serem transformados e voar para o encontro dEle, para nunca mais sofrer. Nós hoje participamos da Santa Ceia aqui, mas o Senhor promete que naquele dia, após o arrebatamento, Ele que vai ser o diácono lá na hora, na festa lá das bodas do Cordeiro, Ele vai ser o diácono, é Ele que vai servir a cada um de nós. Nós vamos ter esse prazer, e ainda Ele com lenço, secando as nossas lágrimas, e dizendo, enquanto você sofria lá na terra, mas não me negava, você não virava as costas para mim, eu estava contigo, eu estava ali, te carregando no colo, ajudando você a passar pelas dificuldades da vida, mas você está aqui, agora você é herdeiro de toda a minha riqueza, de toda a minha fortuna, você agora faz parte de tudo isso aqui. Vale a pena nós sofrer, mas não negar a Jesus. Jesus falou aqui essa semana, na oração, nós estamos orando todo dia. Pode vir quem quiser vir à oração. Pode ser até os visitantes querendo vir para a oração, pode vir. Começa às 18h30, termina às 19 horas. 30 minutos de oração, mas é um céu aberto. Jesus falou aqui e disse, quantos têm virado as costas para mim? Mas quando ele diz isso com uma palavra de amargura. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Jesus ama a igreja dele, porque Ele comprou essa igreja, foi com seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele comprou esta igreja com o sangue derramado lá na cruz, com aquele escravo pregado nas suas mãos, nos seus pés, para dar esse direito de nós estarmos aqui, com esperança de um dia sermos transformados e arrebatados. Nós precisamos valorizar isso, e nunca aceitar as ofertas do diabo, quando ele diz, transforma essas pedras em pães, sai daqui, Satanás. Quando ele oferece as bandejas estragadas dele, às vezes mulheres, às vezes homem, diz assim, Satanás, sai, porque eu pertenço àquele Senhor. Quando ele oferece dinheiro, coisas erradas,
negócios ilícitos. Clama pelo sangue de Jesus. Porque a maior vitória para nós não é as conquistas daqui terrena, é as conquistas da vida espiritual. Quando ele deu ordem aos discípulos, deu poder e disse de 2 em 2, vai, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, fazer os coxos andarem, os surdos ouvir, os cegos ver. Vai, os discípulos saíram de 2 em 2 e fizeram maravilhas. Quando voltaram alegres, pulando de alegria. Aí, mestre, nós fizemos isso, nós fizemos assim, os coxos andaram, os cegos enxergaram, os surdos viram, os mortos ressuscitaram. Jesus, opa, pera aí, calma aí. Se alegrai-vos não por isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! É isso que tem o valor para nós. Nós temos campanha aqui às quarta-feira, a quarta da conquista. Buscamos, porque enquanto estamos aqui, temos que conquistar. Não é, irmão Márcio? Temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Esse negócio de ficar se escorando nos outros não dá certo. Não dá certo. Tem que trabalhar. Irmão, eu não dou sorte, vou ali, não consigo. Mentira. Se você fizer um salgadinho, você vai ali, vende e arruma dinheiro. Eu vejo garoto aí, ô moço, me dá 10 reais aí para me comprar uma caixa ali de jujuba, para me fazer 20 ali. Aí o senhor me dando 10, eu compro a caixa de jujuba, faço 20, já compro 2, faço 40. Ganha dinheiro, não ganha? Ganha dinheiro, não precisa se escorar nos outros. Mas o exemplo que Jesus deixou para nós, não precisa a gente falar em mais nada, só os exemplos dele, para nós seguir a nossa vida espiritual, dentro da medida que o Deus preparou para nós seguirmos e termos sucesso nas nossas vidas futuras. Porque aqui é passageiro, quando tudo acaba. Quem não entende ainda a doutrina da vida terrena, material e a vida espiritual precisa aprender. Porque isso é só um ensaio. Isso que nós fazemos aqui é uma preparação para a vida eterna. A nossa vida material é se preparar para a vida eterna. Aí o camaradinha quando nasce, para mim terminar, o camaradinha quando nasce, não tem mais jeito. É melhor que não tivesse nascido. Por isso que Jó falou, é melhor que eu não tivesse nem nascido. Mas Jó foi bem sucedido. Depois da prova dele, Deus deu mais 140 anos para ele de vida. Ele viveu que enjoou. Mas quando a pessoa nasceu, foi gerado, já está no ventre da mãe, não precisa nascer não. Está no ventre da mãe, já está sendo gerado, já não tem mais jeito. Ou só tem uma coisa, se morrer antes de nascer, ou criança, ainda criança inocente, não tem nenhum problema, não precisa se preocupar com salvação, porque esses serão levados para o céu sem precisar aceitar Jesus e ser batizado. Mas depois da consciência, nós batizamos acima de 12 anos. Completou 12 anos, se batizou, tem que se batizar, porque se não se batizar, está no risco. Não tem jeito, ou aceita Cristo para ganhar a salvação, aceitar e permanecer. Não é aceitar e... Não, aceitar e permanecer. Ou aceita Cristo e permanece com Ele, para ganhar a vida eterna, ou ganha o outro lado, que eu não vou dizer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero